Bom dia, gente. Turminha do oitavo ano. Nosso encontro hoje é de SOP. Espero que vocês estejam bem. E vamos aqui seguir com a nossa aula. Hoje deveríamos iniciar, de fato, o pilar sonhar, certo? Nosso segundo pilar. Tudo bem? Porém, antes de iniciarmos o pilar sonhar, eu quero conversar com vocês acerca de uma coisa importante. Dia 16 do mês passado, eu coloquei no plural uma atividade para que vocês pudessem responder. A maioria respondeu. Alguns ainda estão faltando responder. Então, eu fiz lá a correção da atividade proposta e atribuí uma porcentagem a todos que responderam. Estou esperando ainda que aqueles que não fizeram a atividade possam fazer. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que a gente possa finalizar bem o pilar diagnosticar. Algumas atividades, elas de fato ficaram comprometidas porque necessitaria de que vocês tivessem a oportunidade de sair com seus pais, seus avós, ao supermercado, a uma feira livre, para fazer esse mini orçamento ou pedir a nota. Mas dificilmente, numa feira livre, se tem nota para que você possa saber o preço dessas atividades aqui. A da página 14 e 15, eu pedi para que vocês respondessem diretamente lá na plataforma, e aí vocês responderam, ok? Que foi praticamente aqui até a página 17, a questão do orçamento aqui, olha, a página 17 era quando vocês deveriam responder lá no plural. Então, a maioria respondeu. Algumas dessas atividades, como eu disse para vocês, se não tivéssemos a pandemia, seria possível nós pedirmos ao papai, à mamãe, irmos à feira junto ao supermercado, mas está proibida a entrada de mais de uma pessoa em alguns supermercados e, inclusive, restrição de idades para algumas crianças, no caso, se não me engano, 10 anos. Então, para evitar isso, nós fizemos aquela atividade e irei cobrar a resolução no livro dessas atividades que ainda precisam ser preenchidas. Pode ser preenchida pela pesquisa na internet? Pode, desde que você compreenda a questão aqui do consumo consciente, que foi o pilar diagnosticar, então você também vai conseguir agora compreender o que nós iremos iniciar hoje no pilar sonhar, sonhos reais e sonhos imaginários, certo? Então, de forma bem simples, nós iremos ler aqui o nosso livro e iremos aí na tela do seu celular, do computador, da sua televisão, você vai ler aí sonhos reais e sonhos imaginários. Você certamente tem uma lista enorme de sonhos de consumo, certo? Primeiro a gente precisa aqui explicar bem essa palavra sonhos de consumo, porque quando a gente fala de consumo, vem logo à nossa cabeça comer, não é? Ir ao McDonald's e consumir hambúrguer, refrigerante e batata frita. Mas existem os alimentos, no caso, que nós consumimos, e existe também bens de consumo. Por exemplo, o celular que está aí na tela é um bem de consumo. O carro também é um bem de consumo. Não é que a gente vai comer, ou seja, nós estamos comprando, e por estar comprando, nós somos o consumidor. Então, é mais ou menos essa ideia, os bens de consumo. Existem os bens duráveis e aí sucessivamente. Não há nada de errado em querer ter coisas boas, como conforto ou possibilidade de desfrutar dos benefícios das novidades tecnológicas e assim por diante. Quem aqui não deseja ter um bom telefone, um bom computador, um bom videogame, uma boa televisão? Tem nada de errado, não tem nada de mal em desejarmos. Acredito que todo mundo aqui fica esperando o lançamento, percebendo que o telefone está envelhecendo, a televisão, o computador, e a tecnologia vai avançando, então não tem nada de mal em nós desejarmos consumir esses bens. Porém, mas para não cairmos na armadilha do consumismo, que é aí que está o mal, o consumismo, que é o consumo desenfreado, é preciso termos consciência. E essa consciência é saber distinguir entre um sonho genuíno e verdadeiro de um sonho induzido
e plantado em nossas cabeças por campanhas publicitárias. Lembra lá do capítulo 10, da página 10, desculpa, capítulo 10 não, da página 10 e da página 11, consumo consciente. Então, é bom termos aprendido bem o pilar diagnosticar, porque se não compreendermos bem o pilar diagnosticar, nós não iremos seguir de forma plena pelo pilar sonhar, ok? Então, para não cairmos na armadilha do consumismo, das campanhas publicitárias, nós precisamos ter bem em nossas mentes o que é um sonho real, um sonho necessário, para não sermos enganados de campanhas e dessas campanhas publicitárias. Tudo bem? Então vamos lá. Sonhos reais e sonhos imaginários. Não tem nada de mais sonhar. Todo mundo pode sonhar. O que nos distingue dos animais, dos camundongos, dos felinos e de qualquer outra espécie é o sonho. Todo ser humano ele sonha, ele deseja e por isso ele trabalha, por isso ele luta, por isso ele faz economia e faz grandes esforços. Uma coisa é você acordar todo dia para ir para a escola, ou se você trabalhasse para trabalhar e dizer, meu Deus, como eu estou cansado, já não aguento mais. Outra coisa é quando você deseja algo, comprar um carro, uma casa, uma viagem. Isso é um sonho, você luta por ele, você se esforça por ele. No caso de vocês, estudar para passar no final do ano sem ficar em recuperação. Estudar porque almeja uma faculdade e um curso bem difícil. Então, o estudo passa a ser prazeroso. O trabalho para aquele que deseja uma viagem, um carro, uma casa, um terreno ou qualquer outro bem, torna-se prazeroso. Então, sonhar é importante. Sonhar é algo fundamental. Como eu já trabalhei, inclusive, com vocês na aula de princípios e valores. Imagine se o homem não tivesse o sonho de voar. Imagine se o homem não tivesse o sonho de fabricar o carro, o avião. Como era que nós estaríamos hoje? Andando, a pé, de carro ou de carroça. Então veja que o sonho, ele impulsiona desde a criação do avião, do 14 bis, lá para o Santos Dumont, até hoje, veja a evolução tecnológica. Veja o tanto de tempo que nós estamos ganhando, de produtividade. Então, sonhos, quando eles são genuínos, reais, quando eles são sonhos que trazem benefícios e que lutamos por ele, passar de ano, estudar, chegar a uma faculdade, é muito importante. Agora, existem sonhos que não são genuínos, que não são necessários. Por exemplo, está aí na página 30 de vocês, quando assistimos à TV e navegamos pela internet, vamos vendo outdoors nas estradas, lemos revistas, somos bombardeados por uma série de estímulos para desejarmos produtos dos mais diversos possíveis, ou seja, das mais diversas marcas. Por exemplo, eu estou abrindo aqui a tela do meu computador e está aparecendo aí uma pesquisa aí, uma pesquisa não, desculpe, uma propaganda, uma liquidação de roupa, aí já apareceu outra aí de celular, de um jogo de videogame, a internet avaliando algumas pesquisas que foram feitas neste computador e aí está lançando aí a propaganda dizendo que tem uma liquidação de 70% e frete grátis. Então aí, ó, sumiu, vai eu cair. Ou seja, agora de uma faculdade, né, Estácio, fazer uma graduação digital. E aí me induzindo a contratar, a comprar, e aí eu tenho que avaliar. Por exemplo, nessas propagandas que apareceram no computador, é melhor que eu faça um curso superior, online, digital, aí uma graduação, ou compre uma roupa? Então, eu vou ficar nesse conflito aí que está sendo colocado. Então, nós somos bombardeados quando você pega uma revista, quando você abre um jogo, ou quando você está passeando, vai vendo as propagandas, ou até mesmo o seu celular, né? Quando você vai jogar ou estudar, sempre vai aparecer uma propaganda de algo. Comida, roupa, jogos, viagem e assim sucessivamente. Não é raro ficarmos loucos para termos algo que vimos em alguma propaganda. O objetivo é justamente esse, ou seja, fazer com que a gente deseje o produto anunciado ao imaginá-lo muito melhor do que ele é na realidade. Ou seja, há sempre uma questão, né? A propaganda muitas vezes engana e na maioria das vezes
elas enganam muito. Então, às vezes, quando a gente vê uma comida, eu estava estudando acerca dessas propagandas aí, para dar essa aula, e eu fui ver o engano da propaganda. Meu Deus, como eu fiquei horrorizado com o tipo de comida. Vocês sabiam que os cereais que aparecem na televisão, aquilo que eles colocam lá como propaganda do leite, é cola? Coisa terrível, né? É cola. Não invente de fazer isso em casa. Mas o que eles fazem para induzir a gente a comer, exemplo, as panquecas, quando eles despejam aquele mel, aquilo não é mel, é óleo de carro, óleo de motor. Veja que coisa terrível. Então, quando a gente compra o cereal que coloca no leite da nossa casa, que é o que a gente deve consumir, o leite de vaca, o leite de cabra e industrial, que a gente coloca no nosso cereal, fica bem diferente do que a gente vê na propaganda, né? Então, é bem diferente. Às vezes a gente é enganado. E na maioria das vezes é verdade. Então, a propaganda tem esse poder, nos iludir pelo que nós vemos, pelo aquilo que está sendo mostrado, por aquilo que está sendo exposto, e quando nós compramos, temos uma grande decepção. Mas esse é o objetivo da propaganda. E ela continua aí, ó, na tela do meu computador, né? Agora está oferecendo aí mais roupa aí com frete grátis a partir de R$ 49,99. Mas vamos seguir a nossa aula e esquecer a propaganda. Porém, se aprendermos a analisar os apelos publicitários com mais cuidado, evitaremos transformar, evitaremos transformar em sonho algo que é só uma ilusão. Quem foi que disse que eu preciso de roupa agora? Quem foi que disse que eu preciso ir a uma McDonald's, uma Habib's, uma Burger King agora? Quem foi que disse que eu tenho essa necessidade? Ou de trocar o meu aparelho de telefone? Então, nós somos induzidos, inclusive pelas nossas pesquisas. Os computadores hoje são inteligentes, existe hoje na informática uma coisa chamada semântica. Você pesquisa acerca de uma coisa e todas as propagandas vão ser direcionadas pelo Google a partir daquilo que você pesquisa. Então, você já deve ter vivido alguma situação em que desejou intensamente ter determinada coisa e depois de ter comprado, ou seja, depois de comprá-la, perdeu totalmente o interesse. Isso geralmente acontece quando o sonho não nasce de uma necessidade verdadeira, de um gosto especial por algo, mas apenas por um impulso momentâneo incentivado pela publicidade. Ou alguém, você viu com alguém, você ouviu, você viu na televisão, na internet, sonhou, desejou, quando comprou, que chegou em casa, pensou, nossa, não era isso que eu queria, gastei o meu dinheiro em vão. Eita, que decepção! Outras vezes desejamos ter coisas de marcas famosas apenas para que as pessoas nos aceitem. E isso é comum. Tênis X, celular Y ou roupa Z. Ou seja, que define quem somos ou muitas vezes simplesmente para sermos aceitos, como diz aí no texto, para sermos amados por alguém. Ou seja, algumas pessoas compram uma camisa que o valor dela de mercado aí, ó, R$ 49,99, e aí a mesma camisa, a mesma blusa é vendida por uma marca por 3 vezes o valor, 4 vezes ou 5 vezes do valor da função que ela deveria cumprir. Ou o sapato, né? Um sapato de marca, você compra um sapato bonito, bom, por um valor X. E aí, porque é da marca X ou Y, ele vai custar 5, 6 vezes mais. Olha que coisa terrível. Ou seja, é claro que esse tipo de comportamento é muito nocivo. A palavra nociva aí é perigoso, tanto para a autoestima quanto para a saúde financeira. Possa ser até que lhe dê autoestima, mas a sua saúde financeira não vai bem se você seguir os impulsos das propagandas. Pessoas acabam gastando mais do que podem para acompanhar a moda. Ou seja, camisa da marca tal, calça da marca tal, celular da marca tal, e assim sucessivamente. E aí, quando é no final do mês, ele está completamente endividado e por isso não vai ter dinheiro para pagar. E aí, se ele tivesse observado aí o consumo consciente, ele tivesse participado da aula de DESOP, do Pilar Diagnosticar, e tivesse iniciando essa aula, com certeza ele pensaria 2 vezes entre consumir de forma aleatória, induzido pelos outdoors, induzido pelos jingles, pelas músicas, pelos artistas,
e aí pensaria, será que eu preciso mesmo dessa marca, desse bem, ou de realmente consumir esse item? Será que isso vai ser bom para a minha saúde financeira? Será que não tem algo mais importante que eu possa comprar, juntar e assim sucessivamente? Então, continuando aí a nossa leitura. E não é só isso. Uma sociedade muito consumista também é altamente prejudicial ao planeta, porque a produção de eletrônicos, roupas, calçados e brinquedos em larga escala significa um uso excessivo de recursos naturais. Lembra que a gente estudou isso no pilar diagnosticar? O uso desenfreado dos bens naturais que existem. Se você lembra do pilar diagnosticar, deixa eu aqui relembrar para você. O ser humano, o homem, achava que nada nesse mundo iria acabar. Tudo era renovável, e não é bem assim. Então, começou a retirar esses bens, no caso, esses minérios da terra, para produzir em larga escala, sem respeitar a natureza, e já percebeu os danos desse consumo desenfreado, sem consciência, que já tem trazido para a humanidade. Então, vocês lembram aí da nossa história recente, as barragens lá de Mariana e de Brumadinho, por causa da retirada de minérios de ferro e tantos outros minérios em grande quantidade, provocou grandes tragédias. Mas não é só os minérios de ferro e aqueles minérios que são retirados ali. Os plásticos que nós consumimos e que aí é jogado na natureza, que tem aí uma longa duração para que possa se desintegrar, os pneus dos carros, os ferros, e assim a poluição. Então, esse ponto aí nos faz lembrar o consumo consciente lá, que a gente precisa compreender das fontes renováveis e termos um consumo mais inteligente para proteger a natureza e também a humanidade em si, ok? Sem contar o volume de lixo gerado quando essas compras por impulso são descartados sem critério. Veja aí o tanto de plástico quebrado, o tanto de coisa que você comprou nos últimos anos que simplesmente não serve para nada, né? Um monte de plástico que vai tudo para o lixo e esse lixo vai demorar décadas para se decompor. É por isso que a metodologia de Aesop, o sonho, precisa ser resultado de muita reflexão. Afinal, ao fazer uma escolha genuína, você com certeza se sentirá muito mais realizado e depois de se esforçar para alcançar o que deseja, essa é a diferença entre o sonho de valor e o sonho sem valor. O sonho de valor é aquele que agrega qualidade de vida, alegria ao dia a dia. Já o sonho sem valor não passa de uma ilusão. É perder o valor assim que conseguimos alcançá-lo. A história das marcas como símbolo de valor e distinção remota à pré-história. Época em que os caçadores marcavam suas armas para distinguir o que era de quem. Alguns grupos na pré-história também utilizavam as marcas em seus utensílios domésticos para diferenciar de outros grupos. Hoje, as marcas são utilizadas como o intuito de diferenciar um produto do outro no mercado, mesmo que sejam similares. Ou seja, existe telefone hoje, celular, que é o que a gente mais usa. Então, o telefone hoje, ele agrega, como nós sabemos, câmera, calculadora, máquina fotográfica, filmadora e tantas outras coisas, calendário e até ligação ele faz, como a gente brinca às vezes dizer. Agora, veja bem, a função do celular deveria ser ligar e receber. Devido ao avanço tecnológico, ele tem diversas coisas que ele pode fazer. Agora, perceba aí, qual é a diferença de um telefone Nokia, Motorola, Samsung, LG e o iPhone? Você pode dizer, professor, mas o iPhone é muito belo, é um telefone muito bonito e ele é status. É verdade, ele é caro. Ele às vezes é 4 vezes mais caro do que um telefone. Mas se a função é ligar, desligar, usar o WhatsApp, fazer videochamada, ter uma câmera para bater fotografia, para filmar, e aí eles cumprem a mesma função,
Aí a gente pergunta, será que não são produtos similares e o que diferencia apenas a marca? E que a gente poderia pensar, o telefone é um aparelho, ou seja, um sonho que agrega realmente bem-estar ou é um bem de consumo que pode cair, quebrar e aí a gente olhar para trás e dizer, me arrependi de ter comprado esse telefone porque o outro faz a mesma função. Então é uma coisa a se refletir. Então, seguindo aqui acerca do pilar sonhar, eu quero conversar com vocês agora e vamos começar a responder às atividades propostas aqui no livro, página 32 e página 33. Existem aí umas perguntas que foram feitas na página 28 e 29 e existe aí um espaço aqui que, se você percebeu, é o espaço para que a gente possa fazer anotações. Quer dizer, nesse aqui não tem não, mas acredito que no livro de vocês tem aqui 2 quadradozinhos aí abaixo para que vocês possam fazer anotação. Mas vamos focar aqui na página 32 e 33, ok? Página 32. Um sonho de curto prazo, algo que você deveria realizar em 3 meses. Um sonho de médio prazo, algo que você deveria realizar em 6 meses. Um sonho de longo prazo, algo que você deveria realizar em 1 ano. Então, essa entrevista aí, o nome do entrevistador, você vai simplesmente pegar aqui, escolher um de seus colegas, no caso não vai poder ser o da classe, se quiser, você já poder ter que fazer isso pelo WhatsApp ou por outra ferramenta. Mas alguém também da sua casa, você veja aí o que é melhor. Siga o roteiro, ok? E qual é o roteiro? Qual o seu sonho de curto prazo? Qual o seu sonho de médio prazo? Qual é o seu sonho de longo prazo? E o que você está fazendo para realizar esses sonhos? Você pode entrevistar preferencialmente algum colega da sala de aula, mas você pode dizer, professor, eu não vou conseguir, porque essa dificuldade de não estarmos em sala de aula. Então você vai e entrevista alguém da sua casa. A linguagem jornalística, você vai escrever no texto sobre o sonho de seu colega entrevistado. Destaque as estratégias que ele tem para realizar o sonho. Então você vai identificar o seu colega, você vai dizer qual é o seu sonho, curto, médio e longo prazo, e o que ele está fazendo para realizar, ok? Então, vamos continuar na próxima aula. E lembrando para você, aqui o que eu falei logo no começo da aula, por favor, vão lá na página, no exercício do dia 16, que eu enviei para vocês, e que vocês, alguns não responderam, respondam e mantenham o livro de vocês atualizado. Tudo certo? Então, até o próximo encontro. Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia de paz e que a graça de Deus possa invadir a casa de cada um de vocês. Amém? Um bom dia.